sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Queremos cumprimentar, portanto, todos aqueles que nos ouvem lá em casa. Portanto, em conjunto vamos relembrar, portanto, o estudo da lição desta semana, baseado, portanto, exatamente na Epístola aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo. Eu sou o Carlos Macedo, aqui ao meu lado tenho a Xana Anastácio, e em conjunto vamos então a relembrar, portanto, a lição que estudamos, portanto, e que continuaremos a estudar ainda durante esta semana, não é? O título da lição, portanto, é Autoridade e o Evangelho de Paulo, a autoridade de Paulo e o Evangelho que ele pregava. Portanto, começa aqui com uma história interessante, portanto, com uma ilustração interessante, que estudantes numa universidade construíram um centro no terreno da universidade onde toda a gente, independentemente da raça, género, estatuto social ou crenças religiosas, era bem recebida. Imagine-se o que era. Uns anos mais tarde, esses estudantes voltavam à universidade simplesmente para descobrirem que outros estudantes tinham alterado profundamente aquilo que eles tinham, portanto, criado, não é? Portanto, havia já salas individualizadas,
projetadas para criar, portanto, aí, onde as pessoas eram divididas de acordo com a sua raça, a sua nacionalidade e a sua crença religiosa. Portanto, uma ideia completamente diferente daquela que tinha existido no início, quando estes estudantes criaram este centro. Ora, o que se passava nas igrejas da Galácia era uma situação semelhante. Portanto, a igreja era composta por judeus, por gentios, na unidade da fé, e agora havia alguns crentes que estavam a perturbar a igreja com ideias exatamente contrárias àquilo que Paulo tinha, portanto, ensinado e que o Evangelho ensinava, não é? Portanto, o plano de Paulo de os gentios poderem juntar-se à igreja unicamente com base na fé estava a ser posto em causa por falsos mestres que insistiam em que os gentios também tinham de ser circuncidados. Portanto, isto é realmente interessante, né, Oxana? Portanto, esta ideia é uma ideia errada, né? Portanto, que eles tinham de obrigar os crentes gentios a circuncidarem-se, né? Quando esta tradição, este costume, era apenas para os judeus. Já não fazia sentido na igreja cristã, não é? Correto. Mas não era só isso também, não é? Nós sabemos que, além da imposição da circuncisão, eles achavam que a salvação, Paulo também devia, portanto, ensinar que a salvação pelas obras, a salvação pela obediência à lei. Achavam eles que Paulo aí estava a corroer um pouco a obediência. Portanto, é evidente que a obediência é necessária, absolutamente, mas não é a obediência claro, que nos salva, não é? Portanto, nós somos salvos nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. E depois, quando aceitamos Cristo como nosso Salvador, isso depois nos levará, portanto, à obediência, não é? Sem dúvida alguma, não é? Para, enfim, resolver, portanto, esta polémica, esta questão na Igreja da Galáxia, Paulo escreve então a carta aos Gálatas, portanto, uma epístola bem conhecida. E não há qualquer dúvida exatamente de que Paulo era o autor da carta, não é? E a lição fala exatamente nisto mesmo, não é? Apresenta aqui, portanto, testemunhos e evidências de que Paulo realmente é o autor da carta. E é interessante que ele utiliza um formato que era muito utilizado também naquela época, que também, hoje em dia, também se utiliza, não é? Ele diz que, portanto, diz aqui a lição, que o formato incluía, e nós vemos isso nas outras epístolas de Paulo, uma saudação de introdução, que mencionava o remetente e o destinatário, e a seguir incluía também cumprimentos, não é? Depois, uma palavra de agradecimento, que ele habitualmente incluía também nas suas epístolas, a parte principal do desenvolvimento do assunto, da carta. Depois, então, uma parte final, que era a observação de encerramento. Portanto, era assim que Paulo escrevia, portanto, era a forma, o formato que ele utilizava nas cartas que ele escrevia, né? E é interessante que foram feitas investigações que mostravam exatamente que era hábito naquela época, exatamente as cartas serem escritas neste formato. Que formato utilizaria Deus hoje, que nos nossos dias, se Cristo vivesse nos nossos dias, ou se Deus, enfim, achasse por bem, enfim, escrever ou inspirar escritores a escreverem evangelhos no nosso dia, que formato é que, portanto, ele escolheria? Eu acredito que iria ser um formato muito semelhante a este, não é? Porque sem Jesus, quando se revela, quando aborda, há sempre uma Claro. saudação primeira, naturalmente, não é? Claro, claro. E vem sempre com uma gentileza muito inerente Claro. à que Jesus nos habituou, Sem não é? dúvida. Quando esteve aqui na Terra, não é? Claro, Portanto, claro. há ali o ingrediente do amor, Claro. não é? E da harmonia, que iria Claro. ser com certeza E Paulo era um homem muito cortês. Exatamente. Era um homem muito cortês e as cartas, ele até é bastante carinhoso na forma como escreve, portanto, aos seus leitores. Exato, não é? meus filhinhos, Só que- meus amados. Exatamente. Não é? Fazia muito essa referência, não é? Exatamente. Lá está, do Ele- amor sempre presente nas suas Exatamente. epístolas, A não é? ternura de Paulo. Porque ao fim e ao cabo eram como se fossem filhos seus, né? Exato. Espiritualmente falando, e eram, não é? Exatamente. Tinham sido igrejas, portanto, Fundadas por ele próprio, fundadas não é? por ele, Exato. Ele tinha gerado, portanto, aqueles filhos, digamos assim, espiritualmente falando, não é? Ele sentia por eles realmente uma grande ternura, um grande amor, não é? E ele expressava isso nessas cartas. Só que nesta carta ela tem uma característica um pouco diferente. Ele é um pouco severo na forma como escrever. Sim, Porquê? Porque ele está preocupado
Ele está preocupado exatamente com estes judaizantes, não é? Exatamente. Exato. Com esta Portanto, perturbação. Paulo tinha uma responsabilidade enorme de manter a doutrina, a nova doutrina dele, que ele abraçara, não é? Claro. A doutrina da fé, ele tinha que dar o enfoque. Exatamente. E manter a pureza do Evangelho. Absolutamente. Né? A pureza Portanto, do Evangelho. a rigidez, a assertividade que ele tinha, Claro. não é? Pela lei anteriormente, antes Claro. da sua conversão, Sim, agora claro. vai tê-lo exatamente numa direção oposta. Sem dúvida, não é? Oposta, mas complementar. Pois, Não sem é? dúvida. Sem Porque não dúvida. dá para dissociar, Claro. como sabemos, a fé da Claro. lei, das obras de. Exatamente. Ora, portanto, as obras Claro, que são importantes. sem a mas fé. o que nos salva é a graça de Deus que é obtida mediante a fé, não é? E nós sabemos da história de Paulo, que foi abordada na lição anterior, não é? Portanto, a experiência que ele tinha sido realmente um fariseu estrito, portanto, muito seguidor, Ok. muito obediente às tradições judaicas, não é? Portanto, e achava que aquela seita, a seita dos cristãos, estava a corroer. Era uma heresia na Era uma altura, heresia não é? que ele, Que estava a difundir-se até, Exatamente. porque estava a crescer exponencialmente. Sem Sabemos, dúvida, por exemplo, não é? no relato Claro, de Atos, não é? Claro. Que apenas, na altura do Pentecostes, Claro. só num dia apenas, Se batizaram 3.000 almas, 3.000 pessoas, 3.000 almas num se dia batizaram. apenas. Portanto, Exatamente. E Paulo achava que aquela seita devia ser erradicada, não é? Absolutamente. E ele perseguiu esta seita, digamos assim, entre aspas, não é? Portanto, perseguiu a nova igreja que tinha acabado de surgir, a igreja cristã, e depois, como sabemos, na estrada para Damasco, quando ele levava uma autorização para perseguir e matar os cristãos nesta cidade, o próprio Cristo lhe aparece. Jesus teve que intervir Exato, nessa Jesus altura. lhe aparece e diz: Saulo, Saulo, porque me persegues. É curioso Exatamente. aqui que das 3 pessoas da divindade, Claro. podendo ter sido o Espírito Santo, podia ter sido Deus Pai, Mas quem aparece é Jesus Cristo. é justamente o perseguido quem se manifesta e quem se revela a Paulo, Exatamente. não é? E tanto é que ele E diz, Jesus, Saulo, Saulo, porque me persegues, porque não é? me persegues, não é? E entretanto, há uma revelação aqui, Claro. há uma abordagem direta a Paulo por parte de Jesus Cristo e depois há também um puxãozinho de orelhas Exato. que Paulo Duro- tinha, não é? Duro te é recalcitrar Contra os aguilhões, não é? Exatamente. Portanto, inferimos que O que nos leva a pensar que o Espírito Santo Já se havia. já trabalhava há muito tempo na mente mais. de Paulo e ele estava nem a mais resistir. estava a e ele resistir estava a resistir, à não é? ação do Espírito Santo. Exatamente. Sabemos que é complicado, porque Sem é o único dúvida. pecado Que não que será não é perdoado, perdoado, exatamente. não é? É justamente o resistir Claro, à influência do Mas Espírito Santo. graças a Deus que Paulo, realmente, através dessa revelação do próprio Jesus, Paulo se converteu nos 3 dias seguintes que ele passou em jejum e oração e cego, enfim, devido à consequência da glória que o fulminou na estrada para Damasco, ele realmente reconhece que tem andado errado, não é? E resolve de coração, inteiramente de coração, aderir a esta igreja, portanto, a igreja cristã, a esta fé. E ele compreende exatamente que até ali tinha andado profundamente errado, não é? Profundamente errado. E Paulo vai ter 3 dias Para, de purificação, de exatamente, preparação. de preparação e de meditação daquilo. Foi uma preparação física, Claro. pelo jejum, enfim, por todo aquele ritual da purificação Claro, para claro. o início do seu ministério, Claro. mas uma preparação também espiritual, naturalmente. Pois, sem dúvida, sem dúvida. E a lição diz-nos aqui, como já vimos, alguns da igreja não estavam satisfeitos com a mensagem de Paulo, de que a salvação se baseava apenas na fé. Apenas na fé em Cristo e não nas obras da lei. Achavam estes indivíduos que o Evangelho de Paulo estava a corroer a obediência. Mas é verdade que Paulo também defendia a obediência. Era justamente aquilo que ele pensava anteriormente. Exatamente, mas não como, enfim, condição para a salvação. Não é a obediência que nos salva, porque diz a palavra de Deus que as nossas boas obras são como trapos de imundície, mas o que nos salva é a graça de Deus, que obtemos através da fé. Mas isso depois nos leva à obediência, porque também a própria palavra de Deus o diz, a fé sem obras é morta, não é? A fé salva, a graça de Deus salva-nos e nós alcançamos a fé de Deus através da fé. Aliás, alcançamos, portanto, a salvação mediante a graça e alcançamos essa salvação, essa graça mediante a fé, mas depois a fé nos leva também a praticar boas obras, porque a fé sem obras é morta, não é? Portanto, mas estes judaizantes, estes, enfim, crentes judeus, que pensavam desta forma,
seria talvez um número restrito, não é? Estavam a perturbar exatamente a igreja na Galácia, não é? E Paulo vê-se constrangido exatamente portanto, a escrever. A orientá-los no fundo, não é? Exatamente. A dar... E diz-nos aqui também uma lição, uma coisa interessante, como eles não podiam, em termos doutrinários, enfim, contradizer aquilo que Paulo dizia, porque realmente Paulo falava daquilo que eles sabiam muito bem, que era a palavra de Deus. Exato. Paulo não contrariava as Escrituras, e eles agora começam a pôr em causa o discipulado de Paulo. Eles tocam exatamente, como eles não conseguiam desacreditar de outra forma, eles, portanto, começam exatamente a desacreditar Paulo como apóstolo, não é? Diz-nos aqui que Paulo reconheceu o perigo destas alegações e, por isso, imediatamente defendeu o seu apostolado conferido por Deus. O apostolado de Paulo foi conferido por Deus? Não temos qualquer dúvida sobre isso. Não é? Não temos qualquer dúvida sobre isso. É verdade que ele não foi um dos 12 discípulos, não foi. Ele não chegou a conviver pessoalmente com Cristo, não foi um dos 12, mas o seu apostolado foi-lhe conferido diretamente pelo próprio Cristo, quando lhe apareceu exatamente na estrada de Damasco. Não temos qualquer dúvida que Paulo foi realmente um verdadeiro apóstolo. Além de defender o seu apostolado, o que é que Paulo mais enfatizou na sua saudação de introdução dirigida aos Gálatas? Ele utiliza aqui duas palavras interessantes. Uma já referimos anteriormente, a graça, a graça de Deus. Desgraçados de nós sem a graça de Deus. O que seria de nós sem a graça de Deus, sem a graça divina? Mas há uma outra palavra que ele utiliza também no início da sua carta, que ele associa à graça, que é a paz. Ele começa a carta exatamente dizendo de graça e paz da parte de Deus. E diz-nos aqui a lição que onde o autor escreveria cumprimentos, onde um autor qualquer daquela época escreveria cumprimentos ou saudações, que é chairein, portanto, em grego, Paulo escreveu graça, uma palavra de som parecido em grego, que é charis. Portanto, há aqui uma certa semelhança, onde um outro escritor escreveria a palavra charein, ele escreveu charis, que significa exatamente graça. E a isto Paulo acrescenta o típico cumprimento judaico de paz. Graça e paz. Graça e paz. A graça de Deus que nos leva exatamente a esta paz. A sentir a paz, a harmonia. Paz. Exatamente. Quando recebemos Cristo como nosso Salvador, recebemos também o Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz. Então, qual é a verdade central sobre a qual assenta o Evangelho de Paulo? E todo o Evangelho que nós conhecemos? É exatamente o da salvação, unicamente através de Jesus. Da fé. Através de Jesus. A fé, aceitando Jesus como o nosso Salvador. A verdade central do Evangelho, e era aquilo que Paulo defendia, o Evangelho depende inteiramente daquilo que Cristo alcançou por nós mediante a sua morte na cruz e a sua ressurreição dentre os mortos. Esta é a verdade central do Evangelho. A graça de Deus que nos é concedida mediante o sacrifício de Cristo. Cristo, ao morrer por nós na cruz, Ele pode derramar sobre nós a sua graça. Sem a morte de Cristo na cruz, estávamos irremediavelmente perdidos. Não havia salvação para a raça humana. Foi a morte de Cristo na cruz que nos possibilitou esta maravilhosa salvação, que nós obtemos através da fé nos méritos de Cristo. Não nos nossos próprios méritos, mas nos méritos de Cristo. Lá está, mais uma vez voltamos, não é a obediência que nos salva, porque os nossos méritos não são suficientes para nos, outorgar a salvação. Portanto, nós somos salvos unicamente pelos méritos de Cristo, pela justiça de Cristo que nos é imputada. Portanto, há uma troca, digamos assim. Portanto, Cristo assumiu os nossos pecados e nós, quando o aceitamos como seu Salvador, Ele reveste-nos com a sua justiça. Com os seus mantos de justiça, não é? Com o seu não manto de justiça. E Deus já não olha para nós através das nossas roupas rotas e sujas, mas olha para nós através de Cristo, através da justiça de Cristo. Exato. Portanto, e Paulo continua, portanto, a sua carta, dizendo exatamente que não há outro Evangelho. Não há outro Evangelho. O Evangelho é este. A verdade central do Evangelho é esta. A salvação unicamente mediante a fé
em Cristo e nos méritos de Cristo. Portanto, não há outro evangelho. Paulo não poupa quaisquer palavras na sua acusação contra os Gálatas. Dito de maneira simples, ele acusa-os de traírem o chamado que receberam como cristãos. Uma acusação severa, né? Sim, mas tinha que ser assim, né? Para grandes males, grandes remédios. Paulo tinha que os alertar, tinha que os despertar, né? Para a situação perigosa em que eles se encontravam. Paulo acha que eles traíram o chamado que receberam como cristãos. Ele diz, na verdade, a palavra passasseis, que ele utiliza, exatamente que nós lemos, portanto, no primeiro capítulo de Gálatas, a palavra passasseis, que aparece no versículo 6, era frequentemente usada para descrever soldados que abandonavam a sua lealdade para com a sua pátria e desertavam do exército. Isto é forte, fortíssimo, não é? Forte, não é? Portanto, era esta palavra que era utilizada exatamente para se referir, quando se queriam referir a soldados que desertavam. E eles estavam, espiritualmente falando, estavam a desertar. Estavam a desertar. Eles, os Gálatas, eram os vira-casacas, diz aqui, eram os vira-casacas que estavam a voltar as costas a Deus, ao aceitarem um evangelho diferente. Então, e podemos perguntar, em que aspecto estavam os Gálatas a abandonar Deus? Estariam eles realmente a abandonar a Deus? Estavam, sem dúvida, não é? Estavam equivocados na doutrina. Estavam, exatamente. Não é? Daí vemos aí a importância da doutrina. Nunca foi um abandonar racional e intencional da parte dos Gálatas, não é? Estavam em verdade por caminhos perigosos, exato. Né? Que os levariam exatamente a afastar-se de Deus. Paulo fundou aquela igreja. E da verdade central, não é? Paulo fundou a igreja, não é? Mas claro. É claro que, a dada altura, tem que ir para outras regiões, não podendo deter-se muito em cada igreja que fundava, não é? Ele viajava muito. Ele tinha Tito como ajudador dele também, e Timóteo, e Silas também, e Barnabé, por aí fora. Sim, claro. E muito território estava a aguardar Paulo, claro, não é? Claro. Para a disseminação desta mensagem que ele tinha, não é? Tão importante, não é? Noutras regiões. Sem dúvida. Portanto, havia necessidade de manter orientado todo aquele povo, todos aqueles crentes, não é? Claro. Com estas epístolas, exatamente. justamente. E era com estas cartas, com estas epístolas, ele procurava exatamente estimular e orientar as igrejas e apoiá-las, confortá-las, não é? Porque lá está, ele não podia estar presente. Ele viajou por todo o Mediterrâneo, não é? Ele esteve, enfim, correu todo o Mediterrâneo pregando o Evangelho, não é? Ele fundou igrejas em toda a parte, não é? Portanto, mas à distância, ele tinha preocupação por estas igrejas, não as abandonava. Ele não estava presente fisicamente, mas espiritualmente ele preocupava-se com eles. E então, estas muitas cartas, algumas se perderam, não é? Nem todas estão na Bíblia, não é? Algumas se perderam, mas estas cartas eram uma forma que Paulo utilizava exatamente para orientar e confortar as igrejas, não é? As igrejas. Portanto, a doutrina, portanto, como referimos há pouco, é sem dúvida importante. Há pessoas que dizem que o que interessa é a experiência. O que interessa é o meu relacionamento com Deus, a minha experiência. Não é bem assim. Não é bem assim, porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho. Aliás, na altura... Não há vários caminhos. É curioso, porque esta seita, nesta altura, que ainda não estava formada o nome cristianismo, nem eram denominados ainda de cristãos, mas eram denominados de... O caminho, justamente. Exatamente. Pelas palavras de Jesus, não é? De Jesus. Ao dizer, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então esta era a seita do caminho. Curioso. Claro. E então, portanto, como Jesus é o caminho, só através de Jesus, só através deste caminho, é que nós obtemos a salvação, não é? Portanto, daí a importância exatamente da doutrina. Não podemos deixar de lado a doutrina. Porque a doutrina é importante, não é? A doutrina é importante porque a doutrina nos leva exatamente a Cristo. A doutrina leva-nos exatamente e dirige-nos a este caminho. O próprio Jesus não deixou qualquer dúvida sobre isso. Eu sou o caminho. Ele também disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Portanto, lá está, não podemos dizer, o que interessa é o meu relacionamento com Deus, e enfim, eu vejo as coisas à minha maneira, portanto, a minha experiência é a conta. Não, tudo bem, a experiência de cada um é importante, mas é importante estarmos no caminho certo. Jesus foi bem claro, eu sou o caminho, disse ele. Exato. E então, como referimos há pouco, ele também diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, a doutrina é importante. E Paulo, e vemos isso não só na Epístola de Gálatas, mas também nas outras epístolas, a preocupação que ele tem exatamente é manter a pureza da doutrina.
E o que é que isto tem, portanto, o que é que isto é importante para nós hoje? Será que corremos perigos hoje em dia? Exatamente, sempre. Sem dúvida, Ao longo de toda a história sempre ocorreu, claro, não é? Desvios. Claro. A desvirtuar, não é? Claro. A essência da palavra. Infelizmente, e hoje não é diferente. Exatamente. Basta ver os milhares, não é? Claro. Das denominações religiosas que há por todo o mundo. Claro. Ora, se o Evangelho, se a Bíblia é apenas uma, como é que ela se pode ramificar por milhares de doutrinas diferentes? Portanto, não é diferente do que ocorria. Sem dúvida. Portanto, não estamos apenas a estudar história. Porque nos nossos dias, isto que aconteceu na Igreja da Galáxia, ou noutras igrejas, também pode acontecer. É atual. Não é? A Igreja também corre perigo exatamente de ser invadida por heresias contrárias às Escrituras, contrárias à pureza do Evangelho. Não é? Daí que o próprio Jesus disse, vigiai. E ele avisou, não é? Vigiai. Examinai a Escritura e vigiai. Devemos estar atentos e vigilantes, conhecer e estudar a Palavra de Deus para que não sejamos enganados. Não é? Aliás, a própria Palavra de Deus nos adverte que nos últimos dias haverão espíritos enganadores que procuram desviar o rebanho do seu caminho. Não é? Nós sabemos isso. Não é? Portanto, nós aqui não estamos apenas a estudar história, porque o que se passou no tempo de Paulo pode-se passar também nos nossos dias. A Igreja continua a correr esse perigo de ser, portanto, assaltada, digamos assim, por ideias contrárias ao Evangelho, não é? Contrárias à sã doutrina, à pureza da doutrina. Portanto, a correção doutrinária, sem dúvida, que é importante. Daí o facto de Paulo escolher, por ele estar preocupado exatamente com este problema, com este assunto, com a pureza doutrinária, é por isso que ele escreve, portanto, a carta. É a razão mais forte pela qual ele escreve a carta aos... E em algumas situações e algumas igrejas até diversas cartas, não é? Sem dúvida. Várias até. Várias cartas, não é? Várias cartas. Temos o caso de Coríntios, a primeira, a segunda ao Coríntios, a primeira, a segunda Tessalonicenses, exatamente. Sem profeta, não é? Exatamente. Sem profeta. O povo se desvia, diz a Bíblia. Desvia e se corrompe, sem profecia, não é? O povo se corrompe. Exatamente. Sem profecia, o povo se corrompe e se desvia, não é? Portanto... lá está, portanto, nós em termos de religiosos, em termos de espirituais, não podemos fazer, portanto, uma igreja self-service, portanto, à maneira de cada um, não é? Portanto, cada um faz aquilo que lhe apetece, aquilo que quer, não é? Portanto, porque sem profecia, como disseste e muito bem, portanto, o povo se corrompe e se desvia, não é? A origem do Evangelho de Paulo, como houve realmente crentes, alguns crentes, imaginemos que teriam sido poucos, mas às vezes para perturbar uma igreja não é preciso muita gente, basta 1 ou 2, não é? Portanto, a Bíblia não diz exatamente quantos seriam, não seriam muitos, mas o que é certo é que eles estavam a perturbar a igreja da Galácia. E então Paulo vê-se obrigado a escrever esta carta e a defender a sua autoridade apostólica. E é interessante, ele vê-se na necessidade de defender a sua autoridade apostólica. É verdade que ele não foi um discípulo de Jesus. Pois ele não foi Ele não fez parte dos 12, não é? Mas hoje, quando lemos as epístolas de Paulo, não tiramos qualquer dúvida, portanto, de que realmente Paulo foi um verdadeiro apóstolo. E Deus diz sobre ele, sobre Paulo, que foi um vaso escolhido, não é? Um vaso escolhido. Portanto, há muito tempo que estava profetizado. Exatamente. Esta pessoa, esta personagem, que haveria de vir mais tarde, naturalmente, não é? Deus, na sua com uma missão muito concreta. Sem dúvida. Esse ponto é importante, porque Deus, na sua presciência, já sabia, Deus não determina, porque Deus dá-nos liberdade de escolha. Aquilo não foi momentâneo, nem foi espontâneo, exatamente. Já havia Deus sido sabia o que é que Paulo predito. Iria escolher. Deus conhecia o caminho de Paulo e sabia a decisão que ele ia tomar. Não é? Ele já tinha sido escolhido, né, desde o seu nascimento para aquela função, para levar o Evangelho aos gentios. E é interessante, um fariseu estrito, enfim, muito observador das tradições judaicas, e acaba por ser ele o apóstolo dos gentios. Seria, quer dizer, não é? É interessante. Estranhíssimo, não é? Então... Ele poderia só limitar-se a pregar o Evangelho aos judeus, mas é interessante que ele torna-se no apóstolo dos gentios, não é? É ele que dá realmente o grande impulso na evangelização do mundo gentio, do mundo, daquela época, do Império Romano, ali à volta do Mediterrâneo, não é? Portanto, este fariseu, portanto, torna-se realmente o apóstolo dos gentios. Os perturbadores na Galácia andavam a afirmar que o Evangelho de Paulo era, na realidade, motivado pelo desejo pessoal de obter a aprovação dos outros. Portanto, mais uma forma que eles arranjaram de atacar, de corroer a autoridade de Paulo, dizendo que Paulo exatamente fazia aquelas coisas para agradar
para agradar aos gentios, como quem diz, olha, para agradar aos gentios, olha, eles deviam se circuncidar, mas para os agradar eu permito que eles entrem na igreja sem se circuncidarem. Ora, Paulo refuta com palavras, enfim, fortes, ele refuta exatamente esta ideia. Ele refuta esta ideia. Portanto, ele não está ali para agradar aos homens. Ele não está ali para agradar a ninguém. Ele, portanto, procura exatamente a preocupação de Paulo é agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. É essa a grande preocupação de Paulo, não é? Portanto, a preocupação de Paulo é essa. Os opositores de Paulo afirmavam que era porque Paulo queria conversões a qualquer preço. Uma outra acusação, não é? Portanto, ele queria conversões a qualquer preço e então, enfim, facilitava, não é? Portanto, que anulava as regras ou as condições para que muita gente se batizasse. Não era exatamente isso que acontecia. Jesus veio cá para retirar esse fardo. Exatamente. Não é? Sem dúvida alguma. Veio retirar esse fardo com o sacrifício. Claro. Perpétuo. Exatamente. Não é? E derradeiro. Sem dúvida. Porque o sistema, os rituais, não é? Que vinham de há séculos e que eram tão conhecidos pelos judeus, não é? Claro. Daí que o enfoque tenha sido a lei, claro. a lei, esquecendo tudo o resto, não é? Claro. Mas é interessante que realmente os judeus, os fariseus, portanto os judeus mais ortodoxos, portanto, achavam que a lei cerimonial tinha que continuar a ser observada. E a circuncisão fazia parte exatamente dessa lei cerimonial. Só que essa lei cerimonial já não fazia sentido, não é? Aliás, ela já tinha cessado mesmo, não é? Com a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Eram símbolos, eram tipos que apontavam exatamente para Cristo. Quando Cristo veio e morreu na cruz, essa lei cerimonial já não fazia sentido. Ele foi o último cordeiro. Na verdade, ele foi o único cordeiro, verdadeiramente, na acessão da palavra, não é? Claro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, Jesus veio justamente com essa missão. Claro. Não é? Não que tenha tirado o pecado do mundo, enfim, simbolicamente sim, não é? Claro. O pecado continuará sempre, mas não é? Para aqueles que se arrependem e aceitam Cristo como seu Salvador, o pecado é-lhes retirado. Exatamente, é que para os olhos de Deus é como se nunca tivessem pecado, não é? E, portanto, então esta questão da lei, os judeus ortodoxos, portanto, os fariseus insistiam muito neste ponto, porque esta lei cerimonial já não fazia sentido. Nós sabemos que estas duas leis, a lei dos 10 mandamentos, estava dentro da arca. Enfim, vemos isso no Antigo Testamento, não é? A lei dos 10 mandamentos estava dentro da arca. Enquanto que esta lei cerimonial, escrita pelo dedo de Moisés, enquanto que a lei dos 10 mandamentos tinha sido escrita pelo próprio Deus e que estava dentro da arca, esta lei cerimonial estava ao lado da arca, fora da arca, portanto, que tinha sido escrita pelo dedo de Moisés. Portanto, esta lei apontava para Cristo. Eram símbolos que apontavam exatamente, eram tipos que apontavam para Cristo. Quando Cristo morreu, esta lei deixou de ter sentido, não é? Tanto é que, assim que Cristo morre na cruz, nós sabemos o que aconteceu. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ou seja, não havia, posso ter sido algum humano, mão humana a rasgar uma mão sobrenatural rasgou aquele véu de alto a baixo no templo. Portanto, e isso ditou o final de todo aquele ritual. Todos aqueles rituais, todos aqueles sacrifícios, já não faziam sentido. Porque o próprio Cristo tinha acabado de morrer na cruz. E ressuscitar. Portanto, essa lei caducou. A lei cerimonial. A cerimonial, porque os 10 mandamentos, essa... Mas os 10 mandamentos, a lei moral, essa continua em vigor. Porque Cristo foi bem claro. Até que o céu e a terra passem, nem o jota ou o til se tirará da lei. Exato. Porquê? Nem poderia ser. Porque a lei é a essência do caráter de Deus. Claro. Logo será a essência do nosso caráter também. Exatamente. De nós, os crentes, de nós que acreditamos. Claro. Que nos deixamos sujeitar. Claro. Não é? A esta transformação maravilhosa, não é? Desta doutrina, pelo amor, pela fé, pela graça e a misericórdia de Deus, não é? Sim. Esta vai continuar a estar connosco até ao final dos nossos dias e é bom que esteja. Claro, é uma lei imutável. Não é? Precisamos dela. Sem dúvida, e a palavra de Deus nos mostra isso. A lei é imutável porque é uma expressão do caráter de Deus. E Deus não muda, Deus é imutável, não é? Portanto, e todos nós seremos avaliados no dia do juízo exatamente por esta lei. No julgamento que Cristo está a fazer neste momento no céu. Portanto, nós sabemos, de acordo com a profecia, que Cristo está no céu. A intercessão, não é? Está a interceder, portanto, enfim, está na parte investigativa do juízo, não é? Portanto, todos nós seremos avaliados à luz desta lei. À luz, exatamente, da obediência a esta lei. Lá está a obediência. A paciência dos santos que vem relatada em Apocalipse, não é? Sem dúvida, sim. Aqui está a paciência dos santos. Quais?
os que têm duas características, exatamente, não é? Os que têm os mandamentos de Deus e os que guardam a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus, não é? Exatamente. Os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Portanto, é evidente, voltamos ao ponto inicial, é a graça de Deus que nos salva, mediante a fé, mas depois essa graça leva-nos exatamente à obediência. Porque o resumo da lei é exatamente este. Exato. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, não é? Portanto, Paulo defende aqui as suas credenciais como apóstolo e ele torna, portanto, absolutamente impossível alguém declarar que ele recebeu o seu evangelho de qualquer pessoa a não ser do próprio Deus. A maneira como ele escreve, a maneira como ele refuta, portanto, é bem claro que não podia ser de outra forma, não é? Ele não recebeu o seu mandato como apóstolo da parte de alguém ou da parte da própria igreja, mas diretamente do próprio Deus. E ele defende exatamente as suas credenciais. É esta a verdadeira origem do Evangelho de Paulo. Xana, não sei se tu queres acrescentar. Estamos a terminar, na parte creio final que sim, da lição. que dissemos aqui o essencial. Espero que tenhamos conseguido esclarecer e de alguma maneira acrescentar algo a todos aqueles que nos assistem. Foi um prazer estar aqui convosco nesta passagem de lição. Claro. Foi um prazer estar aqui. Portanto, isto deve nos levar exatamente a estudarmos mais a Palavra de Deus, porque não esgotámos aqui este assunto. Não se consegue esgotar. Disso, não é? Não esgotámos aqui este tema, não é? Portanto, isto deve levar-nos exatamente a continuarmos a estudar, a investigar, porque, portanto, é importante nós conhecermos cada vez mais a Palavra de Deus para estarmos firmes e fortes até ao fim. Que Deus nos ajude. Que Deus vos abençoe, vós todos aí em casa, que Deus abençoe a todos nós também aqui e as nossas famílias e que nos ajude, portanto, a mantermos firmes até ao fim, é o nosso desejo, portanto, enfim, neste dia. Que Deus vos abençoe e que Deus vos guarde e o resto de uma boa semana.